Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre o horário eleitoral gratuito, sobre as eleições também deste ano. Você vai votar para prefeito e também para vereadores, ou seja, em todas as cidades do país, nós teremos as eleições. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o doutor Gustavo Barata, ele que é professor do curso de Direito da Uniso. Como de praxe, a gente conversa um pouco mais com o nosso entrevistado, sabendo um pouco do perfil dele. Doutor Gustavo, gostaria que o senhor falasse um pouco da sua graduação, da sua especialização, mestrado, doutorado e quanto tempo o senhor está na Universidade de Sorocaba. Fernando, começando pelo final, né? Agora em julho completo aí 16 anos da Universidade de Sorocaba. Tive o privilégio de aqui ingressar no dia 31 de julho de 2000 e já estou aí desde então. Eu sou formado em Direito pela Fundação Carnegie Bazarian, Faculdades Integradas de Itapetininga. Fiz mestrado em Direito na Universidade Metodista de Piracicaba. Doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E atuo aí na administração pública já desde 2003, onde sempre na área jurídica. O senhor foi corregedor da Prefeitura de Sorocaba e secretário jurídico da Prefeitura de Votorantim. O que faz um corregedor? Fernando, o nome, o próprio vernáculo já nos permite conhecer a função do corregedor, né? Então, o próprio nome já nos induz a uma resposta, que é corrigir. Então, o atual prefeito, Antônio Carlos Panunzio, ele teve a coragem aí e criou a corregedoria, sendo eu aí o primeiro corregedor do município de Sorocaba. O objetivo do cargo, o que é? É restabelecer a ordem jurídica eventualmente perdida. Então, a nossa legislação, ela prevê regras para a atuação, né? A sociedade, de maneira em geral, ela é obrigada a fazer o que está na lei. O que não está na lei eu posso fazer. O que não é proibido pela legislação é permitido. Então, eu, cidadão, posso fazer alguma coisa? Posso, desde que não esteja proibido. A administração já é o inverso. Eu só posso fazer o que é permitido. O que não tem regramento, que é omisso, eu não posso fazer, né? Então, pode ser que no trâmite da administração pública ocorra algum erro. Erro esse que pode ser pela inobservância do dever de cuidado, uma culpa simples, ou pode ser intencional, né? O dolo. E o objetivo da corregedoria, o que é? É consertar esse erro, verificar os procedimentos e, constatado esse erro, ela determinar, sugerir a sua correção. Então esse é o principal objetivo da corregedoria, criando políticas públicas para melhor atuação. Muitas vezes o erro não está só na forma, né? Mas o conteúdo pelo qual se faz. Você pode estar fazendo algo de acordo com a legislação, mas se fizer também de acordo com a legislação de uma maneira diferente, por exemplo, você tem atendimento médico das 7 às 8, ótimo, mas aí a corregedoria pode verificar que naquele horário, por dados, não é suficiente ou é desnecessário, começa às 9. Então você pode sugerir políticas públicas para melhorar o sistema da administração. Então esse é o cargo, essa é a função da corregedoria. Aí o senhor foi secretário jurídico em Votorantim. Isso. E aí eu também, falando aí de mais um prefeito, né, o prefeito Erinaldo, que tive o privilégio de trabalhar também, né? Eu fui secretário de Negócio Jurídico até agora, abril de 2016, onde o papel já é diferente, que constitui-se de auxiliar a administração em questões jurídicas, emitindo pareceres, fazendo a defesa do município, assessoria jurídica ao prefeito, então ali também estive. Agora, com relação às próximas eleições, o senhor está estudando já algumas coisas pertinentes a esse assunto, uma vez que não necessariamente é a sua especialidade, mas acaba tendo que entender dessa lei, já que muitas vezes presta consultoria para algum candidato, enfim. Mudaram muitas coisas, mudaram muitas regras das eleições anteriores, senhor Gustavo? Tivemos uma alteração final do ano passado, inclusive alteração essa que mudou até mesmo as filiações, né? A filiação antigamente, antes da vigência dessa nova lei, ela foi até outubro do ano passado.
comecinho de outubro do ano passado, final de setembro, né? Então é aquela correria de partidos buscando aí seus filiados e principalmente aqueles que pretenderiam concorrer às eleições desse ano, eles tinham prazo até um ano antes da eleição. Agora não, com o advento dessa nova legislação, esse prazo mudou e foi até agora abril deste ano. Então houve uma nova corrida para conseguir amealhar aí candidatos e filiados aos partidos. Então a primeira mudança, além de outras que não vamos discutir aqui, a primeira mudança que teve já foi essa e mudou, inclusive, além da mudança legislativa, mudou o panorama político de muitas cidades, né? Que determinada pessoa que estava afiliado a um partido, com esse novo prazo ele acabou mudando, então essa foi já a esperada e a primeira mudança que teve aí uma repercussão no país inteiro. Agora, com relação a essas mudanças de partido, havia uma discussão muito grande que se o cidadã que era eleito por o partido X, ele só poderia mudar para um partido Y tendo justificativa. Antes ele mudava a bel prazer. Ele saía do X, ia para o Y, gostava do Y, ia para o partido Z. Hoje é da mesma forma? Você precisa justificar por que está saindo de um partido para ir a outro? Sim, Fernando. É a chamada fidelidade partidária, né? Você só pode sair com uma razão. Inexistindo razão, a pura e simples vontade faz com que você eventualmente perca o seu mandato para aquele partido, né? Então, você foi eleito por um partido, o partido te auxiliou e te deu estrutura para aquela eleição. O que acontece com essas mudanças legislativas ou com criações de novos partidos, abre a chamada janela, que é o período em que a própria legislação prevê a mudança de partido, né? Então surge um partido novo ou surgiu uma alteração legislativa, como foi esse caso, a própria legislação previu a possibilidade de mudança de partido sem nenhuma espécie de sanção. Então basta tais situações para que o candidato possa mudar amparado pela lei e, em sendo amparado pela legislação, ele não corre risco e aí de perder o seu mandato para aquele partido. Então, esse prazo já acabou para aqueles que pretendem disputar as eleições neste ano? Sim, esse prazo, todos os prazos para filiação e mudanças se exauriram em abril, que o senhor falou. No primeiro dia de abril, né? Então, aquele era o prazo que eu tinha eventualmente para efetivamente fazer essas alterações sem correr o risco de mudar, de perder o mandato. Agora, dentro dessas alterações, por exemplo, já posso dizer que sou candidato? Não sou, só estou dando um exemplo. Mas o cidadão que, nesse momento, principalmente usando as redes sociais, aí o Facebook, ele põe já a fotinho dele e diz assim, vote em mim. Pode? Hoje ele pode fazer isso? Primeiro, as redes sociais hoje estão presentes na vida, acho que, não vou dizer de todo o mundo, né, mas de quase todo ele, e com certeza é uma excelente ferramenta para a divulgação aí de nomes, de ideias e principalmente de campanha, né? Hoje, o candidato, ele não é candidato, ele é pré-candidato. Então, é possível que eu utilize as redes para dizer que sou pré-candidato? A legislação diz que sim, né? Já tivemos um caso em Recife que foi feita uma autuação, discutindo-se isso aí, mas é uma situação tanto quanto diferente. Mas hoje, o que acontece? É permitido, desde que eu diga o seguinte, eu sou pré-candidato. Por que eu sou pré-candidato? Porque ainda não foi definida a minha candidatura. A minha candidatura não depende pura e simplesmente de mim. Depende de todo um contexto, e o contexto desse é partidário. Então, hoje eu posso ser um pré-candidato. Eu estou disposto, estou filiado e apresentei meu nome a um partido para ser candidato, né? Então, hoje eu sou pré-candidato. Então, eu posso me anunciar aos meus amigos, né? Aquelas pessoas que eu convivo, em sendo um pré-candidato à disputa a prefeito ou à disputa a vereador. Aí nessa interpretação, por exemplo, eu estou dizendo que sou pré-candidato, eu já posso pedir voto? Não, porque você não pode pedir aquilo que você não é, né? Vai pedir voto aquele que é candidato, e você não é candidato.
Você é um pré-candidato, então você não pode, vote em mim. Sequer sei se serei apto a ser votado, como é que eu vou pedir que vote em mim? Isso somente ocorrerá a partir das convenções. E o que é uma convenção, doutor A Gustavo? convenção nada mais é do que a manifestação do partido, né? O partido vai se reunir por meio de toda a sua cúpula administrativa e vai decidir quais são os candidatos, quais são as coligações, porque nós verificamos aí, por exemplo, governo federal. Governo federal você tem aí a presidente Dilma, que é do PT, e o vice-presidente Michel Temer, que é do PMDB. Então não é um partido único, é uma coligação. E isso nós discutimos nas convenções. Quais serão os candidatos, né? Quais são as coligações que nós vamos participar. Então a convenção é isso, nada mais é do que a reunião partidária para decidir o seu rumo político, assim vamos dizer, né? Se sairemos, com quem sairemos, quem são as pessoas, né? Porque, por exemplo, eu posso ter aí, o partido ele pode ter 2 candidatos, 3 candidatos, e daí qual será o candidato? Por isso que muitas vezes o partido ele faz uma prévia para saber quem que é o candidato a prefeito. A prévia seria uma eleição simulada, só que interna. Isso é uma discussão interna para que se decida quem é o partido, quem é o candidato, né? Então eu posso ser pré-candidato a prefeito, posso ser pré-candidato a vereador, e depois o partido fala, não, você não é. A prefeito, o seu nome não é o melhor, eu tenho o nome do Fernando, que é melhor do que você, né? A vereador, eu sou um pré-candidato, mas de repente o partido fala, eu tenho nomes aqui que têm maiores possibilidades do que o seu, então você infelizmente não terá a legenda, não terá como participar, não terá o número. Fernando é o último candidato do partido e aparentemente tem mais votos que você. Então, somente após a convenção é que aí você é candidato. E aí, sendo candidato, você vai aí poder pedir voto. Doutor Barato, e com relação a esta convenção, qual é o prazo? Bem, Fernando, ela se inicia no dia 20 de julho e vai até o dia 5 de agosto. Então, esse período é o período que os partidos vão fazer suas reuniões e decidir como irão participar desse processo eleitoral. E a partir daí, de quando pode ser declarado que é candidato definitivo? Então, ela decide, né, quem é o candidato, vai a registro da Justiça Eleitoral e no dia 16, é bom nós frisarmos, né, o dia 16 de agosto, um dia após o aniversário da nossa querida cidade de Sorocaba, inicia-se o período eleitoral. Então, inicia-se o período eleitoral, de propaganda eleitoral, aí eu já posso começar a pedir voto, já vou me lançar à rua, né, já vou distribuir o meu santinho, que é a minha propaganda. Então, a partir desse dia, eu estou em franca campanha com a minha propaganda eleitoral. Estou propagando o meu nome e pedindo o voto para o cargo que eu pretendo concorrer. Essa propaganda eleitoral, o ato de propagar, o ato de divulgar, é diferente do horário eleitoral também de rádio e televisão. Não, essa propaganda eleitoral, ela começa no dia 16 e vai terminar lá no sábado, que antecede a eleição, às 10 horas da noite, que ali eu não posso distribuir mais nada, né? A partir dali, se eu fizer uma reunião meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu estou distribuindo meu santinho, pedindo meu voto e fazendo a minha campanha. Agora, com relação também à distribuição de santinho, a história dos brindes, camisetas, bonés, chaveiros, outros artefatos aí de ditos brindes, podem ou não podem nessa eleição? Não, você vai distribuir o seu santinho, né, que é a sua foto, pode ser um jornal? Pode, que são as suas pretensões enquanto candidato. Então eu, após a minha eleição, em sendo eleito, eu vou trabalhar isso. Então você vai informar aquilo que você pretende para o seu eleitor. Brinde não pode, é abuso de poder econômico, pode ser considerado compra de voto, não é possível. Pintar muro pode? Não mais. Hoje a legislação ela permite a propaganda, então você vai ter o seu adesivo no carro lá, aquele adesivo pequeno, você pode ter aquele perfurado tomando o vidro de trás, e você pode colar um adesivo ou papel, né? Não posso mais fazer a pintura, você vai colar o adesivo ou papel no muro.
Esse também é um tamanho diferenciado. Sim, temos aí, a legislação fala em 50 centímetros quadrados, né? Então é isso que você pode fazer e não adianta querer ser esperto e sobrepor, né? Coloca um aqui, o outro à direita, um acima, um abaixo e de repente, quando você vai ver, você vai ter um outdoor. Então isso não é possível, configurará uma afronta à legislação. Agora, showmício, que é um momento em que você traz um artista para fazer uma apresentação e apresenta também o candidato ali a prefeito ou a vereador. Pode? Não, o único show que o candidato poderá dar é o dele, com a sua fala, apresentando a sua proposta para o seu pretenso eleitor. Né? Eu não posso utilizar desses artifícios para chamar a população. Então você pode fazer o seu comício, vai colocar o seu palanque, vai divulgar o seu comício, mas pura e simplesmente da sua fala, da exposição de suas ideias. Já teve algumas discussões, Gustavo, por exemplo, se o cidadão ele é artista e ele utiliza, por exemplo, ele é um tecladista, ele é cantor, e ele vai e no próprio comício dele ele faz uma apresentação dessa natureza. Também não pode, então? Não, porque o comício é o meio pelo qual você vai utilizar para apresentar as suas propostas, né? E não para dar show. Então, no momento em que você abandona a sua proposta político-partidária e passa a fazer show, você perdeu o objetivo daquele comício. Com relação ao horário eleitoral de rádio e televisão, era comum a gente assistir até nas eleições passadas, autoridades, personalidades estarem junto com o candidato apresentando. Tira foto abraçado, olha, esse aqui é meu candidato, vote nele, se você gosta de mim, ele vai também fazer um trabalho, eu indico. Isso não pode mais? A campanha eleitoral ela é do candidato, né? Então você tem que apresentar as suas propostas. Era muito comum você ter alguém de renome, né, tentando lançar algum candidato. Então aquela pessoa falava e o indivíduo ficava só sendo apontado. Hoje não mais. Hoje você é que vai ter que apresentar a sua proposta, sendo vedada esse tipo de postura. Também dentro do horário eleitoral, doutor Gustavo, era comum nessa situação o candidato a prefeito estar ao lado dos candidatos a vereador também. Este é o candidato do meu partido, vote nele. Vai poder ou não vai poder? O que mudou no horário eleitoral de rádio e televisão? Em tese, cada um apresentará a sua proposta no momento específico. Inclusive agora há até a previsão da participação do vice, né? Então a chapa é composta de prefeito e vice, o prefeito irá falar, o vice irá falar e o vereador falará no seu momento. Dentro do horário que a gente chama do majoritário, naquele horário maior, no horário que a gente assiste na televisão em 2 momentos, ou ouve no rádio, também não vai então ser permitido a presença de candidato a vereador? Não, cada um no seu momento. Isso muda, doutor Gustavo, em que aspecto para o eleitor? O que o senhor avalia enquanto cidadão, enquanto profissional do direito? O que muda para o eleitor? Principalmente, vamos falar antes disso, antes do senhor fazer essa análise, com relação a financiamento de campanha. Era muito comum, a gente está vendo até hoje, esses financiamentos imensos de campanhas por empresas, empreiteiras. Isso não vai poder mais nessa eleição? Não, hoje a legislação proibiu que a pessoa jurídica pudesse fazer essas doações de campanha. Não será mais possível, a empresa A, a empresa X, a empresa B, pode ser o dono da empresa, mas aí deixa de ser, por exemplo, Fernando Negrão Produções Jornalísticas, não pode mais. O que pode ser é a pessoa física do Fernando Negrão. Mas aí não posso doar o mesmo valor? Não, porque também é uma outra inovação importante que a legislação trouxe, né? Você vai poder doar, você pessoa física, pessoa jurídica não pode fazer doação, você pessoa física vai poder doar e até 10% do valor declarado no seu imposto de renda que você entregou agora até o dia 31 de abril, né? Então, seu ano base 2015 você teve uma remuneração. Então, aquela remuneração, aqueles ganhos apontados, declarados no imposto de renda, até 10% do valor bruto você pode declarar. Posso doar? Pode doar, perdão. Se você
tem uma empresa que fatura milhões, mas no momento de declarar o seu lucro, só veio R$100 mil para a pessoa física, então Fernando Negrão, Produções Jornalísticas, faturou no ano de 2015 20 milhões. 20 milhões, E ao final dos 20 milhões, sobrou de lucro para o Fernando Negrão. Fernando Negrão recebeu, enquanto pessoa física, 100 mil. 100 mil bruto, 10% disso você pode doar. O que significa dizer que 10 mil você doará para a campanha, não vai poder doar 11. Agora, doutor, da onde vem o dinheiro para o financiamento da campanha, se não é mais dessas empresas que podiam fazer doações dessa natureza? Agora, com a pessoa jurídica, a pessoa física, tá, eu vou lá, é como se eu torcesse para alguém, vou lá e faço a doação. E também existe uma outra fonte de renda? O candidato, né? O fundo partidário, cada partido tem o seu fundo, recebe suas arrecadações, então tem que demonstrar a origem. E também tem que ser proporcional. O fundo partidário, de acordo com o que ele arrecada, né, os partidos maiores têm mais, eles vão fazer as distribuições de acordo com os seus interesses político-partidários. Então você pode receber do fundo de campanha, você pode receber as arrecadações do seu partido. Então você tem os filiados, vai para o partido, por exemplo, Sorocaba tem a sede do seu partido? Tem. Então não temos aquela arrecadação mensal de contribuição, aquilo vem e é distribuído. Você pode doar para si mesmo. Mas também tem que declarar, quer dizer que tudo, não há como, não será possível, né, juridicamente, doações sem efetivamente declarar. Então essas são as origens, pessoas físicas, né, você candidato, e as doações do próprio partido. Agora a gente estava comentando com relação também o que muda para o eleitor, o que o senhor acredita que vai mudar? O senhor tem conversado com alunos, conversado com personalidades, conversado com, enfim, inúmeras pessoas. As pessoas estão botando fé na campanha, nas próximas eleições, estão acreditando que vai renovar, tem que ter candidato novo, ou ninguém está acreditando em mais nada, eu vou votar porque eu sou obrigado, eu também nem vou votar porque depois eu vou lá e justifico. Como é que o senhor desenha isso? Primeira coisa que eu acho, Fernando, sem fazer uma análise geral, né, mas uma análise individual, nós estamos num momento de turbulência no país, né, política, de turbulência política e administrativa também. E a primeira coisa que eu, cidadão, tenho que ter é a minha consciência política. Porque no momento em que eu não voto, eu não manifesto a minha vontade, a minha intenção e a minha participação. Então a primeira coisa que eu devo fazer é ir votar. E ali eu vou escolher. Ah, mas não tem ninguém bom. Seguramente tem, nós temos bons candidatos em todas as esferas. O que acontece muitas vezes é que a população não se preocupa em saber, em conhecer. Essas mudanças, elas tendem a fazer com que eu conheça o candidato, porque ele é que vai expor as suas ideias, né? Então, hoje nós, no nosso dia a dia, aqui enquanto professor universitário, no exercício da advocacia, nós temos verificado que o povo quer o novo. Né? O novo não significa alguém efetivamente que nunca surgiu. Pode ser alguém que aqui está, né, como pode ser aquele alguém que nunca surgiu. Mas o novo não são esses de hoje. Então isso é o que dizem, né? Mas nós não sabemos também se é. E outra coisa, essa é a percepção que eu tenho, isolada. Então pode ser o grupo que eu convivo, e não a representação de um contexto geral. Então eu convido com um determinado grupo. Esse grupo tem me passado a informação de que luta pelo novo. Não quer dizer que em Sorocaba, por exemplo, esta seja a ideia de toda a população. Mas o mais importante é novo, velho, a palavra que você pretenda dar é que você vote com consciência e com responsabilidade, porque eu entendo, Fernando, que a eleição municipal é uma das principais, porque é o vereador que vai fazer a minha legislação aqui, é o prefeito que vai executar aquilo que eu, cidadão, pretendo. E aqui há 2 anos eu tenho eleição para deputado, senador e governo. E são esses prefeitos, esses vereadores que farão campanha para essas pessoas. Então este é o melhor momento que eu tenho e é aquele que eu mais sinto.
O deputado que eu elejo, muitas vezes eu não sei nem de onde é. O vereador eu sei, eu vou lá, eu posso cobrar o seu poder de fiscalização, a apresentação de projetos que realmente atendam o interesse, não meu, né? Mas da coletividade, o interesse da sociedade que eu convivo, que se muito bem atendido, com certeza trará benefícios aí a mim de maneira individual. Doutor Gustavo, quem quiser conversar com o senhor, bater um papo, uma palestra, ter alguma dúvida sobre essa legislação eleitoral, qual é a forma mais fácil? Um e-mail, pode ser? Pode ser o e-mail gustavopbarata@gmail.com. Doutor Gustavo, mais uma vez, obrigado pela sua presença e sucesso para o senhor no trabalho que vem realizando. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo a professora Ana Paula Santos. Ela é coordenadora da Universidade da Terceira Idade da Uniso. Professora Ana Paula, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe, a gente quer conhecer um pouco mais os nossos professores, os nossos entrevistados. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua graduação, da sua titulação e do tempo que a senhora está na Universidade de Sorocaba. Sim, a minha formação foi aqui na Uniso, né? Eu me graduei aqui. Eu sou terapeuta ocupacional de formação e me especializei na área de gerontologia pela PUC de São Paulo. É uma área que estuda os processos de envelhecimento. E no término da especialização eu fiz o mestrado em comunicação e cultura também aqui na Uniso. E há quanto tempo a senhora está na universidade dando aula? Na graduação, em torno de 3 anos. Associado também à coordenação, 3 anos. 3 anos também. Hoje a Universidade da Terceira Idade de Sorocaba, eu lembro até quando ela teve o início, nós fizemos até um primeiro TCC de jornalismo, foi sobre a Universidade da Terceira Idade, saudosa professora Vilma, que foi uma das mentoras dessa universidade. Sim. E com certeza de lá para cá, são praticamente 20 anos já que a universidade tem. É isso mesmo? Isso mesmo. 20 anos. Dentro desses 3 anos que a senhora está lá, o que a senhora avalia da participação do aluno? Porque o curso é livre, mas ele vem, ele participa, ele tem comprometimento, esse aluno da Universidade da Terceira Idade? Como é que a senhora faz uma avaliação geral da universidade? A gente tem, a maioria dos nossos idosos lá, dos nossos alunos, eles foram professores, né? A gente conseguiu fazer esse levantamento. Então, eles fazem um retorno às salas de aula, mas agora um retorno às salas de aula de maneira mais leve, né? Sem tanta cobrança, exigência. Então, eles realmente gostam de ter aula, de participar, são assíduos. A gente tem encontros no refeitório, eles chegam de mochila, de caderno. Então, eles são alunos com RA, como na graduação, né? Então, realmente, eles participam de fato. A gente tem hoje em torno de 700 alunos lá, então é uma média grande, né? E eles participam bastante, assim, tem alunos que não tiveram oportunidade de fazer cursos durante a vida pelo fato do trabalho, da correria do dia a dia, então eles retornam à sala de aula para procurar fazer o que antes não conseguiu fazer. Né? Qual é o pré-requisito para ser aluno da Universidade da Terceira Idade? Obrigatoriamente precisa estar é uma graduação, não é graduação? Precisa ser graduado? Precisa ter um ensino médio completo? A idade mínima? Qual é o pré-requisito? Precisa ser alfabetizado, né? Ter a idade a partir de 50 anos para poder frequentar os cursos. Então é somente isso, ser alfabetizado e ter a partir de 50 anos ele já pode frequentar os nossos cursos lá. Quantos cursos hoje são oferecidos? A senhora tem esse número? Nós temos, em média, em torno de 50 módulos, né? Então, a gente tem módulos dentro da informática,
desde Windows, internet, temos módulos dentro de idiomas, inglês, francês, espanhol, os cursos ligados a corpo, pilates, alongamento. Então, no total, tem uma média de 50 módulos. Tem um que é aquele que todo semestre que é oferecido esse curso bomba, não tem como mais entrar aluno, tem que montar uma outra sala. Qual que é o mais querido pelos alunos? Hoje a gente, é muito de período, mas assim, hoje a gente tem uma frequência grande para os cursos de neurolinguística, né, que é uma linha que trabalha bastante uma filosofia de vida, um autoconhecimento. Então é um curso hoje que a gente vê bastante procura. E os de informática também, que a gente tem bastante procura também pelos cursos ligados à área da informática. Os cursos têm uma duração, ou seja, eles duram só um semestre, ou eles podem ter o módulo 1, módulo 2, assim sucessivamente? Normalmente é feito por semestre, né? E a pessoa pode fazer mais de um curso, se ela quiser, ela pode fazer 2, 3, né? Mas é por semestre. E depois, se tiver o módulo 2, ela faz novamente para o segundo semestre. Aí o que é o mais avançado, por exemplo, é isso? Isso. Tem o módulo 1 que é um básico, o módulo 2 é o informática inglês básico, normalmente informática também. Isso, informática normalmente é assim e idiomas também. Iniciante, intermediário, avançado, e aí ele vai continuando. Tem alunos que tá com a gente assim há muitos anos, ele não sai mais da universidade. Isso é uma terapia, professora? Sim, né? Com certeza. É uma forma, é um espaço que deixa o idoso como protagonista, né? Onde ele tem vez, voz, um espaço que ele se socializa, que ele, para o bem-estar, para a saúde, enfim, né? Tira do isolamento social. Nesses 3 anos que a senhora está lá, a senhora já viu, por exemplo, surgirem grupos de amigos que, de repente, não se encontram só na sala de aula, como estudantes, vão para um restaurante, para um barzinho, se encontram na casa de alguém, combinam uma viagem, combinam um teatro, nasce uma paquera. A senhora já viu essas coisas? Sim, com muita frequência. Assim, eles fazem bastante encontros, viagens em conjunto, viagens para o exterior, ligados a algum curso ou de inglês ou de espanhol, encontros mesmo em shopping, em restaurantes, isso tem com bastante frequência. Agora, dentro dos cursos oferecidos, existe um que é especificamente para ensinar a mexer nos smartphones? Sim. Isso é uma novidade, por exemplo, porque esses telefones hoje são verdadeiros computadores, né? Sim. E então, a pessoa, o aluno, o idoso, idosa, que ganhou um aparelho desse, até conheço um que está na faixa dos 60 anos, e que não se entendeu de jeito nenhum com o aparelho, e falou, para mim, telefone tem que ligar e receber ligação, só. E essa história de entrar no Facebook, no WhatsApp, eu me perco aqui, não quero usar. Trocou o aparelho por um modelo desse mais simplista. Mas tem aqueles que querem usar os recursos do aparelho? Sim, sim. A gente ainda vê uma certa resistência por parte de algumas pessoas por medo de usar, por achar que não vai conseguir. E aí a gente tem bastante procura, sim. Esse foi um curso que a gente abriu por questões e pedidos dos próprios alunos, né, que ganham o celular dos filhos ou que compram, e aí não sabe fazer uso muito desse recurso. Então a gente abriu esse módulo e está assim com bastante público-alvo, é bastante cheio assim para poder usar o celular que é mais avançado. Então, há 20 anos, né, que eu estou na universidade, eu fui o primeiro professor da disciplina de fotografia da Universidade da Terceira Idade, e era um prazer muito grande estar lá com os alunos, porque eles já vêm com uma bagagem de cultura, de viagens, inclusive, de muitas fotografias e querem aprender a usar o recurso. E foi bem na época da transição do processo analógico, ou seja, da fotografia de filme, para o processo digital. Então, aquilo era uma novidade muito grande, né? Essa câmera que não tem mais filme, como é que faz para fotografar, como é que faz para descarregar, quais os recursos do equipamento, equipamentos caros no início, que eram poucos que tinham. Então, foi um aprendizado muito grande até com eles, essa relação do uso desse mix de equipamento. E a disciplina, o curso de fotografia continua existindo e tem muita procura também. Continua, tem bastante procura, tem máquinas hoje assim
com bastante recursos também, né, bastante moderna. E aí elas fazem as aulas lá dentro da sala de aula e também fazem aulas externas. Então vão fotografar na Fazenda Ipanema, ou em numa igreja, ou algum espaço cultural. Então a gente tem sim esse curso e é procurado também. A Universidade da Terceira Idade também tem um blog que é alimentado com textos reflexivos pelos próprios alunos. Como é que é essa estrutura desse blog, como é que ele funciona? E até o endereço dele para que quem está nos acompanhando possa acessar. Sim, é um projeto que a gente fez vinculado a um programa de bolsas aqui da Uniso. E aí a gente queria poder fazer um jornal, na verdade a ideia principal era fazer um jornal impresso, né? Mas aí a gente achou que ia ter um custo, ia ser um pouco mais difícil para a gente conseguir. Então a gente falou, por que a gente não usa a mídia digital, né? E a gente faz uma revista digital no formato de blog. A gente fez reuniões com os alunos, eles também acharam interessante. E aí esse blog ele é alimentado pelos alunos, né? Então os alunos enviam fotos, enviam matérias que eles acham interessante. Então é uma oportunidade também, como eu falei no início, de dar vez para o idoso, de dar voz, do que ele se interessa, do que ele quer colocar na mídia, do que ele quer ler, né? Então a gente tem esse programa que está dando super certo, é o 2º ano agora, e os alunos têm a oportunidade de ter um espaço que falam deles, né? Então, para procurar, é só colocar o blog da Universidade da Terceira Idade, você já consegue baixar ali. E quem tiver também a possibilidade de mandar para a gente material, pode mandar pelo e-mail da Terceira Idade, que é terceiridade@uniso.br, e aí a gente consegue também colocar esse material na mídia. Muito bem. Professora, a gente estava comentando a respeito dessa situação onde o idoso tem vez e tem voz, que a senhora disse, na universidade. Já são 700 alunos que todos os semestres estão ali fazendo os cursos. Agora, a senhora que é especialista em gerontologia, é fato hoje que o idoso que se aposenta e quer parar, dar um tempo, ficar em casa, ele percebe que o ficar em casa, de repente, o descansar pode ser exaustivo também, pode ser incomodar esse fato de não ter mais compromisso, pode levar até uma doença inconsciente do tipo, agora eu não quero fazer mais nada, não tenho compromisso com o horário, eu vou comer a hora que eu quero, vou dormir a hora que eu quero, tá? Isso, ele pratica quanto tempo e de repente ele percebe que está incomodando, ele não tem mais nada para fazer? Assim, a gente não dá para generalizar, porque o envelhecimento, a velhice é um processo único de cada um, né? Tem pessoas que trabalhou muito e realmente querem sossego, não querem ter comprometimento mesmo de horário, querem ter essa liberdade, né? Agora, precisa ver o quanto que isso está sendo muito ocioso para ele, né? Esse isolamento, o não fazer mais as rotinas, as tarefas, né? Então, a gente tem esses dois lados. E a gente tem idosos que, justamente nessa fase da vida, quando ele se aposenta, ele quer fazer outras coisas. Então, a gente tem esses dois públicos, né? Tem idoso que, poxa, agora eu me aposentei, então agora eu vou fazer ginástica, agora eu vou viajar, né? Agora eu vou fazer um curso. Então, a gente vê esses dois públicos, mas realmente a questão de você nunca parar, de você sempre procurar estar em movimento, mexendo a cabeça, a memória, isso para a qualidade de vida e para o envelhecimento saudável é com certeza melhor. E quem, por exemplo, de repente fica doente, chega a ficar doente devido à falta de atividades, falta de exercícios, falta de compromisso a fuga, de repente, é o remédio, é o medicamento. A senhora já viu situações, de repente, do idoso que estava deprimido, estava tomando remédio antidepressivo, ele chega na universidade, ele dá um fôlego novo, essa relação de amizade, conhecer pessoas novas das suas faixas etárias e bater papo, falar de outros assuntos que não seja o programa de televisão que ele fica ali metodicamente o dia inteiro, ou falar de doença, falar de filhos e falar de netos. Começa a surgir isso também? Sim. A gente percebe que tem essa socialização.
com relação ao idoso voltar, né, para a universidade. E o fato dele ficar na casa, às vezes o filho trabalha, todo mundo tem a sua vida, né, e ele acaba não tendo muito com quem conversar, com quem falar. E aí a Universidade da Terceira Idade passa a ser um espaço que ele vai estar com o público dele, né, com um diálogo próximo à idade dele, enfim. Então, realmente a gente vê essa importância e já vimos idosos, sim, que chegou bastante apáticos, né, e que tiveram toda essa nova mudança aí de vida. Agora, o que ele terminando, por exemplo, o módulo, ele recebe um diploma, ele recebe um certificado, ele recebe um documento que ele concluiu esse módulo, esse curso, até para mostrar para alguém, para receber o prazer de ter o certificado de conclusão? A gente já teve alunos que comentaram sobre isso com a gente. A gente não faz esse certificado, até para não ter uma confusão de que é um curso profissionalizante, que ele se saiu formado daquilo, né? Mas a gente está com uma ideia de poder ver como que a gente faz isso, né? É um certificado, de que maneira a gente faz. Mas a gente não quer também caracterizar que se ele fez Pilates, ele vai estar com certificado de Pilates, então ele vai achar que ele pode dar aula de Pilates, né? Então a gente está revendo essa questão. Hoje a gente não tem esse certificado. Existem gerações de idosos, por exemplo, a senhora, desde quando a senhora começou na graduação em terapia ocupacional, tenho certeza que a senhora estudou, o idoso naquele momento, com literatura, com experiências, com práticas, a senhora fez uma especialização também em gerontologia, hoje está atuando na Universidade da Terceira Idade. Existem gerações de idosos do ano 2000, que tinham 70 anos no ano 2000, hoje está com 70 está com 86 anos, ou o idoso que entra hoje com 50, 60 anos na universidade, que vem de uma geração diferente, é nítido isso? Essas gerações já chegaram à terceira idade? A gente tem a maioria dos nossos alunos lá, eles estão nessa faixa etária de 60, 70 anos, né? A gente tem os mais idosos, mas chega para a gente, na verdade, um pouco de cada, mas entre 60 e 70 é o que vem mais. Então, é uma geração que desafia mais, então ela não tem muito medo, ela frequenta mais os cursos, do que aquela geração de mais idosos, né? Também não estou generalizando, porque é um processo único, né? Mas os mais idosos normalmente têm um pouco mais medo de mudar muito de curso, fazer muita coisa diferente. Então, eles têm uma conduta um pouco mais fechada, nada muito audacioso, do que uma geração mais nova, né? Que já está mais inserida aí nesses processos midiáticos, então está mais à vontade para poder frequentar os cursos. Então, quem está entrando hoje em 2016 com 60 anos, nasceu nos anos 50, nos anos 50, né, mais ou menos, né? Isso. Então, é uma geração que está um pouco mais buscando novos desafios mesmo, né? Do que uma geração um pouco mais antiga, que já quer uma coisa mais leve, nada muito com muita mudança. Existem professores também que estão há bastante tempo na universidade, que consequentemente também passam essa visão de que, olha, quando eu comecei a dar aula, como eu disse aqui, há 20 anos, dar aula de fotografia, e o processo estava migrando do analógico para o digital, era nítido que eles estavam assustados com a ausência do filme na câmera, né? Que antigamente batia 36 fotos no máximo um filme, e de repente você põe um cartão de memória que bate 500, 1.000, 2.000, 10.000 fotos no cartão de memória. Tem professores que falam isso, quando eu comecei a dar aula, eu tinha um perfil de aluno, hoje eu tenho outro perfil de aluno? Sim, você fala o professor que dá aula lá? Tem, a gente tem a professora de informática, ela já dá muito tempo aula aqui na graduação, e ela fala assim, que ela também tem que ficar se atualizando para poder passar para os alunos, porque muda muito, né, de um ano para o outro, muita informação. Então, ela também tem que se atualizar para poder deixar os idosos atualizados. Então, imagina até que na área de informática, quando eles entraram, eles queriam aprender a digitar no Word. E hoje eles já têm redes sociais, é isso? Sim, a gente tem um
módulo que é para aprender a usar o Facebook, tem esse do smartphone, que é uma coisa super atual. E eles usam o Facebook? Eles têm Sim. Facebook, conversam, montam comunidades, grupos de Sim, amigos tem no Facebook? grupos, tem, assim, encontram amigos, né? Conversa com Familiares. família, conversa com famílias que moram fora, criam a página, publicam o que gostam, curtem, né? O que tem significado para eles. Esse deslumbramento, como qualquer estudante, quando aprende uma coisa nova e quer compartilhar. O aluno terceira idade também tem isso? Ele compartilha com a senhora, com os outros professores, ele encontra no pátio e mostra, olha o que fez, ou mostra o trabalho que está desenvolvendo, ou quer que a senhora entre na página para, de repente, curtir alguma coisa. Existe esse retorno deles? Sim. Assim como aluno da graduação, eu costumo falar que aluno é sempre aluno, né? Não importa a idade. Fazem bagunça também ou não? Fazem, conversam bastante na sala de aula, é um ambiente acadêmico, né? Então não muda muito ali. Talvez um pouco mais assíduos, né? Não gostam de faltar, tem um comprometimento um pouco maior do que às vezes a gente vê o aluno da graduação que já está curtindo, às vezes não está levando tão a sério, do que o aluno que está lá com a gente. Para quem quiser conversar com a senhora, para saber mais sobre a Universidade da Terceira Idade, ou dos cursos, mensalidade, período de inscrição, como é que é a forma mais fácil? A senhora tem um e-mail da Universidade da Terceira Idade, um telefone? Nós temos o telefone, que é 2101-4061, e a gente tem um e-mail também, que é terceiraidade@uniso.br. Esse terceira idade, como é que É escreve? três idade. 3 idade. @uniso.br. Muito bem. Senhora Ana Paula, muito obrigado pela sua participação, sucesso para a senhora na atividade que vem desenvolvendo. Obrigada. E a gente está à disposição aqui para mostrar as atividades dos alunos, esses projetos que eles desenvolvem lá. Eu agradeço também a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a universidade e muito obrigado pelo convite. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Você pode acessar todos os programas que já foram ao ar na nossa página lá no YouTube. É só acessar Uniso Comunidade. Ou ainda, você pode ir direto para a página da Uniso, uniso.br. Lá você vai ter um link, Uniso Comunidade. E você pode conversar conosco também pelo Facebook. Também, da mesma forma, Uniso Comunidade no Facebook. Lá você pode deixar sua crítica, comentário, sugestão para o nosso programa. Obrigado pela sua audiência e até lá, o próximo programa.